Meu amigo vascaíno, reunião da 777 Partners com o Paulo Brax para mandar dinheiro. O que tem de concreto nessa história? Verdade ou fake news? Após essa reunião, vai chegar no Vasco aí, segundo o Mário Coelho falou, Capuçano, vai chegar aí no Vasco da Gama também, Ramos Rodrigues e Vieto. Bom, a gente vai falar sobre essa situação aí de reforço no Vasco da Gama. Tem jogador metendo o pé, deixando o Vasco, né? E no momento que se fala ainda muito de milhões, já tem jogador que ingressou na justiça em face do Vasco da Gama. Situação tá preta, clima muito complicado para o jogo decisivo entre Vasco da Gama e Fortaleza. Sem maquiagem e sacanagem, a gente começa mais um vídeo para a gente falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama, dando ênfase às principais notícias e expondo a nossa respectiva opinião. Vasco e Fortaleza. Olha, gente, estou muito temerário com esse jogo, principalmente por conta da insistência com o treinador Maurício Barbieri, que já deu a entender que vai num 4-3-3 para esta partida. Fortaleza, que vem de 2 derrotas, uma na Copa do Brasil e outra aí no Campeonato Brasileiro, precisa vencer de qualquer forma. O Vasco, mais de um mês sem vencer no Campeonato Brasileiro, e olha, a situação tá complicada. Modificações do time do Vasco, modificações aí, mais por conta do desespero. Pedro Raul sai, suspenso, não é desfalque. No entanto, ele está treinando com o Juan Cruz, né? E o Capasso retorna aí ao time titular no lugar do Bambu. Esse jogo promete. Bem, meus amigos, situação aí de jogador colocando o Vasco na justiça, tá? No momento que se fala aí que a 777 tem muitos milhões, o Andrei oficialmente ontem colocou o Vasco na justiça e o empresário Juliano Bertolucci também. O Andrei, após o Mundial, dificilmente vai retornar ao Vasco da Gama. O Vasco já há 2 meses não conseguiu arcar aí com as parcelas de Andrei que estariam em aberto. E tem gente dizendo aí que vai chegar Ramos Rodrigues, Vieto do Vasco da Gama, entre outros. Uma canalice, uma cachorrada, coisas aí descabidas, né? E teria, inclusive, aí uma reunião marcada aí, vou colocar aqui como que a 777 Partners está tratando o Clube de Regatas Vasco da Gama neste momento. Olha o desrespeito total. Vamos colocar aqui. Saiu uma notícia hoje aí, né, que o Vasco da Gama teria aí uma reunião com a 777 Partners, que o Paulo Brax hoje ia ter uma resposta sobre os milhões entrando. Mas a verdade dos fatos é essa. Não tem reunião porra nenhuma, certo? E a informação que a gente tem é essa, ó. 777 ainda não respondeu Paulo Brax sobre o pedido de adiantamento para as contratações. O Vasco sendo tratado aí pelo WhatsApp. O Josh Wand, manda mensagem lá pelo Josh Wand. Josh Wand, manda dinheiro, antecipa. Josh Wand dando as costas aí pro Vasco da Gama. Ó, Paulo Brax aproveitou a reunião com representantes da SAF
em abril para pedir adiantamento ou garantias do aporte. Agora estão falando, gente, que o aporte é de 190 milhões e não mais de 120 que estavam previstos aí para setembro. Deixa eu até aumentar mais um pouquinho. Agora é 190 milhões aí. Gente, fala uma coisa para você, torcedor cruzmaltino, né? Rapaz, o cara teve lá em abril, até agora não recebeu uma resposta. Vocês acham que a 7777 vai fazer reunião? É na base do WhatsApp, da videoconferência, é com esse desrespeito aí que o Vasco é tratado e não vão antecipar. Aí o que acontece? Está chegando aí reforços aí de peso, né? Nossa cereja chegou, finalmente, a grande cereja do bolo, Serginho, com passagens aí no futebol do Kosovo, da Macedônia do Norte, também aí, que jogou lá na Turquia. Capuçano, outro jogador, na minha opinião, limitado, que pouco vai agregar aí para o Vasco da Gama. Alguns emocionados vão dizer que joga muito, tá lá. Os dois. Um time que está sendo rebaixado lá na Turquia. Gente, é difícil ver o que esses caras estão fazendo com o nosso Vasco da Gama. E tem gente dizendo aí que vai chegar o Rames Rodrigues, que vai chegar o Vieto, e hoje teve o interesse do Vasco da Gama aí em Lucas Piton. Piton para ser o 10, né? A cereja do bolo é o Piton. Gente, brincam e sacaneiam com a torcida do Vasco. Em contraponto, a realidade é que a 777 Partners pode tirar Lucas Piton do Vasco da Gama. Piton está de malas prontas, conversa ainda é embrionária, mas a 777 Partners, o Genoa subiu agora para a Série A do campeonato italiano. E o seguinte, o Vasco sendo satélite, ao invés de chegar esses bonitões que eles prometem, a 777 Partners tirando jogador aí do Vasco da Gama. Num momento decisivo e uma peça fundamental aí para o Vasco da Gama. Então é vergonhoso, vergonhoso. Torcedor do Vasco, não se deixa iludir com essa situação de milhões, reforços de peso. Vamos cair na real, vamos cobrar, igual as organizadas fizeram ontem, porque é o seguinte, se não houver cobrança, esse ano vai ser ano de Série B na administração aí dessa SAF do Vasco, que foi instituída aí por Docinho / Osório. Obrigado pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!